Quando você for fazer algo, não faça mais ou menos. Ou você não faz, ou você faça bem feito. A minha esposa sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. E falava, não vai dar certo, uma hora você vai, né? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Claudeir Rocha, Música e Cultura de Novo Horizonte. Nosso vídeo de hoje é um super bate-papo com o locutor, empresário Valdir Fernandes. A partir de agora, então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história desse cara, que é locutor aqui da Horizonte FM, comunicador e empresário. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Valdir Fernandes. A partir de agora, nosso bate-papo aí no canal. E a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Dá um apoio, dá uma força para nós aí, para a gente alcançar aonde a gente ainda não chegou, para a gente ir onde ainda a gente não foi. Então o seu apoio, o seu like e a sua inscrição vale muito para nós. E assista outros vídeos que estão disponíveis no nosso canal. Como eu disse para vocês, meu convidado de hoje, locutor e empresário Valdir Fernandes. Valdir, muito prazer, que eu tenho a honra de receber você aqui e grato por ter aceito o meu convite, para estar aqui para a gente fazer um bate-papo. Maravilha, prazer é meu e grato aí por poder participar desse canal que está com uma visualização tão imensa. Quero agradecer a você que deu um clique para assistir a mais uma entrevista aqui do nosso canal. Esse é o meu amigo Valdir Fernandes. Opa. Conheço ele já há um tempinho, mas eu quero dar a oportunidade para que vocês também conheçam um pouquinho da história do Valdir. Valdir, hoje aqui nós estamos na cidade de Simpatia, na Praça da Rodoviária. Então, assim, o barulho que vocês ouvirem aí, da criançada jogando bola, ou outros barulhos da nossa avenida aqui do trânsito, não vai incomodar tanto assim, mas é um som natural do dia a dia da nossa cidade. Então, trouxe hoje aqui para bater um pequeno bate-papo, meu amigo Valdir, e conhecer um pouquinho da história. De início, Valdir, queria te perguntar o seguinte: como que nasceu o Valdir Fernandes? É só o Valdir Fernandes? Como que nasceu o Valdir Fernandes na comunicação? Como que foi a primeira oportunidade? Já tinha o desejo de ser locutor ou de trabalhar com comunicação? Enfim, resumindo tudo, como que nasceu o desejo pela locução e não vou dizer um sonho, porque o sonho ele foi ganhando degraus, né? Ele foi assim, conforme você foi crescendo, você foi alimentando o sonho, alimentando a vontade. Mas eu queria saber de início como que surgiu aquele primeiro incentivo. Cara, se eu te falar que a culpa de tudo isso é sua? Minha? Sua mesmo. Rapaz. Um belo dia eu tava com o André, o Andrezinho. Andrezinho? Na casa Tem um dele. vídeo aqui no canal, Andrezinho. Isso. Cheio das histórias. E o André, na época, ele apresentava um programa na rádio contigo. Um programa à noite. Ah, sei, lembro. E aí eu tava na casa dele... Estragamos a rádio, A humildade. Aí, naquele dia, ele chegou o horário do programa, eu tava na casa dele. E aí ele foi para apresentar o programa e você não ia, porque você tinha um compromisso na música, né? E aí ele me convidou para ir lá e eu fui. Cheguei lá e ele começou a apresentar o programa e eu fiquei ali, né? Mexendo todos os botões lá. E aí, no meio do programa lá, ele falou, você podia pelo menos atender o telefone. E naquela época o pessoal ligava, né? Pedia as músicas. Hoje ainda tem isso, mas hoje é mais moderno um pouco. WhatsApp, Instagram. Antes era só ligação. Era ou mensagem de texto. Isso. E aí eu fui lá atender e fiquei atendendo ali uns telefonemas, anotando. E lá pro final do programa ele pegou e pediu para mim falar alguma coisa. E eu falei. E nisso, o Nilson estava ouvindo o programa. E aí ele falou, o Nilson que era o diretor, né? Ele falou, depois de uns dias, ele falou para mim, você não tem interesse em trabalhar na rádio? Hein? Eu falei, rádio? Não, você tá maluco. Nunca tinha passado pela cabeça. Não, eu não. Não, mas é que eu tava ouvindo lá e aí eu vi você falando, eu acho que dá pra fazer alguma coisa. Eu falei, não, eu não.
Aí tá, passou o tempo, e aí alguns dias depois ele me procurou de novo. E aí, você não tem interesse em vir fazer alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele foi insistindo, insistindo. Aí tinha um locutor que trabalhava lá na época, e aí a gente tinha uma certa amizade, e aí ele comentou também que o Nilson, o diretor tinha dito, né, pra ele sobre isso. Aí ele falou, por que você não vai lá? Sobre sua participação no programa, ouviu a sua voz e já... Isso. E ali começou. E ele ficou com aquela ideia, né? Falou assim, esse cara... Segundo ele, na época dizia que tinha uma voz, né, que dava pra fazer alguma coisa. Aí eu falei, não, eu nunca nem imaginei um negócio desse, né? E aí eu fui de tanto ele, né, assim, procurar, e o outro menino também, e aí eu comecei a acompanhar o André, na época, num domingo também, que ele tinha um programa. Tinha. E aí aconteceu que eu, por ali e tal, o André, às vezes no domingo ele não ia, e eu meio que fazia meio sozinho lá e tal. E nisso, aquele outro menino que tinha dado um incentivo também, e tentou que eu fosse, ele ia sair. E ele tinha um programa à tarde, das 4 às 18, das 16 às 18. E aí ele falou, ó, eu vou sair e vou botar você lá no meu lugar. Eu falei, você tá maluco? Ele falou, não, vou tentar colocar você lá. Aí falou com o diretor, aí o diretor, já nessa situação, ele achou muita responsabilidade, né? Porque o horário dele era um horário bacana e tinha uma audiência bacana. Aí se botar uma aprendiz lá, né? E até que ele concordou. Mas, assim, deu aquela preocupaçãozinha, mas deu certo. E ele acabou concordando com uma ideia e aí ele falou para mim bem assim, ó, eu vou te dar uma semana e se eu ver que você consegue, tudo bem, senão a gente, né, vê o que a gente pode fazer, bota outra, e beleza. E eu peguei e fui lá. E aí fui aprendendo, e aí quando passou aquela semana ele falou, ó, eu acho que dá para você continuar aí. E nessa fase aí, nessa época, como que tava dentro do coração, dentro da mente, esse trabalho? Já estava gostando? Aí alimentou um desejo, achei legal aquele negócio de interagir, né, com as pessoas, e aí sempre tinha aquelas pessoas que te dá aquela palavra bacana, né, de apoio. Que levanta a estima, né? Te motiva. Sim, motivar. E aí eu fui gostando da coisa, e eu acho que até por isso, né, quando você quer algo e você começa a gostar também. E surge ali as pessoas dando um apoio, né? Apoio e alimentando, você também começa a alimentar mais. E também se dedicar mais. Sim. E falar assim, opa, que legal que tem gente gostando, eu não sabia que eu conseguia, e aí ele chegou e falou, o programa dá para você fazer. E aí eu comecei a copiar uma pessoa que trabalhava numa outra emissora. E a gente sempre tem esse defeito, né? Para todos que são comunicadores. Na verdade não é defeito, né? Você acaba tendo uma inspiração. Na verdade, tudo. O que eu quis dizer defeito, na verdade, quando você copiar não, né? Você pode pegar alguma coisa. E eu copiava, meio que queria fazer igual. E esse menino que chegou em mim, que fez de tudo para poder dar o horário dele para mim, ele falou, um dia ele chegou em mim e falou, eu devo isso a ele. Ele falou, Valdir, você tem que criar sua identidade. Não copia. Tenta pegar alguma coisa que você acha bacana, tudo bem, mas copiar não. Tenta buscar uma identidade. Criar os seus trejeitos, a sua... E aí eu fui. Sua maneira. Eu fui, daí isso era já meados do ano, trabalhei o restante do ano, e daí no outro ano eu comecei. Naquele segundo ano que eu fui trabalhar, já apresentando esse programa, já tinha uma audiência bem bacana, né? E nesse ano eu ganhei como o locutor de destaque, o programa mais ouvido. Já naquele ano. Para uma empresa de pesquisa. Então aquilo para mim foi muito maravilhoso, né? Para quem não sabia nada. E aí isso foi. E aí eu acabei chegando um tempo, eu larguei do rádio e fui trabalhar com um caminhão. A minha esposa trabalhava numa empresa. Fazer uma nova experiência. Então, na verdade não foi bem isso. A minha esposa trabalhava numa empresa com um caminhão, e eu no final de semana eu ia para poder ficar junto com ela, né? Ela ia trabalhar e ia lá. E eu achava interessante, né? Eu ficava olhando assim e falava, nossa, dominar uma máquina dessa é coisa muito bacana, né? E ela sempre falava para mim, eu nem tinha carteira na época. Ela incentivava a fazer a carteira, eu fiz a minha primeira carteira,
Depois eu mudei de categoria e saí do rádio e fui para trabalhar com caminhão. Isso se passou muito tempo. Eu até trabalhei como profissional, né, motorista profissional, uns 7, 8 anos. E acabou que nesse intervalo como motorista eu trabalhava fora. E aí voltei para trabalhar aqui em Novo Horizonte, só que num outro segmento. E num dia desses que eu estava trabalhando nessa outra empresa, eu fui fazer na verdade eu trabalhava no mercado como entregador. Eu fui fazer uma entrega na casa de uma pessoa, de um amigo nosso que trabalha na emissora até hoje, Dorival, né? E a emissora na época tinha dado um problema e aí acabou que regularizou, voltou, mas não tinha ninguém que estava trabalhando. Aí ele me convidou, falou: o que você acha da gente voltar para trabalhar ali? Teve uma época que ela ficou parada mesmo, assim, passou por uma fase meio crítica, né? Isso. E aí ela ficou ali estagnada, né? Uma mudança de lei deu um problema e ela parou. E ele me fez esse convite, eu falei: vamos ver, vou pensar. E nisso se passou até que eu acabei aceitando, voltamos, comecemos do zero, né? E aí foi... Reergueu, né? Deu certo, graças a Deus, a nossa parceria, eu, ele e o pessoal da diretoria. E dali, como eu já tinha um pouquinho de experiência, anteriormente, eu até me esqueci de falar, eu tinha passado por um concurso de uma outra emissora, bem maior, que é na cidade vizinha, de Juara. Eu acompanhei o processo de... E na época até teve um concurso lá com 48 participantes, eu fiquei em segundo colocado, né? E aí depois eu também agora, quando eu voltei dessa última fase que eu tô até hoje, aí eu tive convite, fui trabalhar na TV, né? Fiz jornal na Record de Porto dos Gaúchos, né? E até fico muito grato. Você tem um histórico bacana na comunicação. Então, e assim, tudo não tive nenhum preparo. Foi algo que caiu do nada, assim. Você faz? Ah, eu nunca fiz. Mas você vai? Vamos. E acabou que deu certo. Deu certo e foi embora. E aí depois a gente começou já a entender um pouco e gostar e buscar muito mais. Comecemos a trabalhar com produção de copies, de texto, né? E já ter a noção de como fazer áudio, de como escolher uma voz para fazer. E aí comecei a trabalhar com isso. E hoje atua na empresa Talismã, né? Talismã Publicidade e Divulgação. E uma coisa que eu gostava, que eu achava interessante, é quando eu vi um carro de som. Achava legal fazer a propaganda e tal. E aí com o tempo eu criei a minha empresa, Talismã Publicidades, que até então o nome quem escolheu foi a minha mulher, minha esposa, né? Ela achava interessante. E ela falou: que tal você botar Talismã Publicidade? Falei: ué, maravilha. Deu indicação. Legal. Aí criei a logo, montei a empresa. Quando eu comecei, eu tinha um som numa bis com uma carretinha. Até então, o primeiro dia que eu fui fazer, porque eu achava legal um carro de som, né? E aí quando eu comecei, eu não tinha condição para isso, né? E aí eu comprei uma carretinha, comprei uma caixa de som, fiz toda a instalação. Mas o meu desejo era ter um carro de som. E eu achava, para ser bem sincero, Você entendia que, tipo assim, não, eu tenho que começar com esse aqui para fazer o teste. Mas na minha mentalidade eu já queria dar o passo lá na frente, né? Em vez de começar de baixo para cima, queria já... E aí a minha esposa sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. E falava: não vai dar certo, uma hora você vai, né? E aí eu comecei. O primeiro dia que eu fui fazer o som foi em Porto dos Gaúchos, com um projeto que vem 2 vezes por ano fazer um trabalho. E o primeiro dia que eu fui fazer o som, eu fiquei com vergonha. Ficava meio que envergonhado, de carretinha, né, e tal. O som chama atenção, as pessoas olham, mas olham por quê? Para ouvir qual que é a mensagem, né? A informação, né? E aí ela falou: vamos fazer o seguinte, eu vou contigo lá para você quebrar esse gelo. E ela pegou e foi comigo. Fizemos som, aí eu comecei a trabalhar sozinho, tal, e vai.
e começou uma demanda Foram legal. surgindo as demandas de gravação, Isso. de propaganda. Isso, e aí eu comecei a trabalhar. E aí chegou um ponto que começou, porque a publicidade, você que trabalha com isso, você sabe, tem época que tá maravilhoso, tem época que dá uma quedinha, baixa, né? E chegou uma época que eu lembro que eu passei 30 dias sem fazer uma propaganda, queria abandonar. Falei, não vou mexer mais com isso, não vira nada, não. Ela, calma. E aí deu certo que restabeleceu, voltou o normal de novo, e eu comecei a trabalhar. Mais ou menos um ano que eu tinha a minha empresa na moto, eu já comprei um carro, né? Consegui comprar o carro já com o dinheiro que eu ganhava da empresa. Então, quer dizer, tava bom o negócio, né? Sim. Aí eu comprei o carro, fui lá, fiz o som do jeito que eu queria, né? Com um projetinho, com um profissional que entendia. E aí sim, né? Daí eu falei, opa, agora eu tô, né? E aí... E isso foi te deixando mais feliz e falou, opa, eu acreditando cada vez mais no projeto, né? Com certeza. No trabalho, né? E aí, como eu fui pro som de rua, eu falei, mas eu não quero fazer só o som de rua. Ah, o cara me manda o áudio, eu boto no pendrive e rodo. Não, eu quero fazer além disso. E aí fui buscando. Eu sou muito de pesquisar, né? Buscar o que é legal, o que dá para encaixar. E aí na empresa eu comecei. Eu queria fazer porta de loja, mas aquilo para mim era tão difícil. Até que foi você de novo me aparece como aquele trabalho daquele grande atacado que tem. Lá de Juara. E aí que você, né, no mesmo, quase no mesmo processo do rádio, não podia ir, me indicou, eu fui lá e acabou que, né? E aí eu vi e falei, mas não é difícil, né? Não. E depois acabei prestando trabalho também para uma grande empresa que posso até falar, para Gazin, né? Fiz uma parceria. E aí eu peguei gosto. Eles trabalham bastante de divulgação. Gostam bastante de divulgação. E aí foi surgindo. E é uma coisa... Eu acho que em todos os ramos, né, Valdir? Quando você começa quando você mostra a sua cara para dizer, ó, eu faço esse serviço, automaticamente quem precisa dele depois vai se lembrar, opa, eu vi Valdir fazendo. E sempre, uma coisa que eu quero falar para você que está acompanhando aí, quando você for fazer algo, não faça mais ou menos. Ou você não faz, ou você faça bem feito. Faça bem feito, não tentar fazer um bem feito achando que você sabe sem buscar conhecimento. Não, tenta buscar conhecimento, aperfeiçoar e e apresentar um trabalho bem feito. Por quê? É como o Claudeir falou, as empresas, principalmente empresa, se ela te contratou você uma vez, você fez algo mais ou menos, pode esquecer. É ou não é? É verdade. É só uma vez. E você não tem... Tudo é a primeira experiência. E você não tem condição para ter uma clientela para toda vez que você precisar faturar na sua empresa ter um cliente diferente. Não é assim que funciona. Sempre os seus clientes são os mesmos, né? Porque quando você tem uma demanda boa, uma clientela bacana, nem sobra tempo para você conseguir atender novos clientes. Sempre você faz para novos clientes, mas quando você faz um bom trabalho, sempre você está trabalhando para as mesmas pessoas. Por quê? Você fez um trabalho bacana, gostou, deu resultado, tem que dar resultado também, né? Sim. Se for algo só para... Se você faz um trabalho exemplar e de boa qualidade, a clientela vai ser fiel a você. Ser fiel a você, realmente. Se você faz um mais ou menos, é uma vez que você vai fazer só. E tem um detalhe também que a gente tem que se preocupar, são a busca de informação. Olha, fulano, eu tô querendo fazer um show aqui, quero fazer uma festa, quem que você me indica? Quem que é um cara bom aí? Eu tenho um Claudeir, fez aqui pra mim, ele sempre faz, ele é muito bom. Mas se não, o cara vai falar, ou talvez o cara a pessoa pode até chegar com a indicação, eu tô pensando em chamar fulano. Ih, rapaz, ele fez aqui pra mim, só deu dor de cabeça. Só deu dor de cabeça, fez com má vontade. A informação, você pensa que ela não vai longe, mas ela vai. Combinamos 3 horas, cantou só 2, né? Não, bebeu demais
já mais conversava do que cantava. Sim. Então assim, informação. Bacana. E hoje você é um ramo em que você sabe que, apesar dos pontos negativos, ele tem muitas coisas boas que vêm depois, né? Eu vou dizer assim a palavra certa. Tem os contratempos, né? Tem os contratempos, porém ela remunera no sentido de carinho do público muito bem, né? E o público, quando ele se identifica, não onde você for, ele vai ter você como uma figura de muito prestígio. E a locução, quando você busca mesmo, ela te leva para um mundo amplo, né? Para quem começou, que fazia só um programa no rádio, ali, um programa normal, hoje, né, a gente já trabalha com cerimonial, né? A gente já tem outros leques, né? Já abre um leque dentro da comunicação, né? Mas que veio ali do fruto da comunicação, né, em si. E aí nasceu do rádio, aperfeiçoamento, né? Então aí a gente consegue, hoje a gente trabalha com cerimonial, trabalha com material de produção de áudio, né? Já fizemos alguns vídeos mais com produção de outras pessoas, né? E conseguimos atender grandes empresas. Assim, a gente, que nem eu sempre converso contigo, eu não sou daquele que eu fico falando, né? Não gosto nem de falar. Até mas porque quando a gente é interessante dizer em um momento específico, por exemplo, sim, momento específico. Como hoje, né, uma entrevista, a gente está deixando um pouquinho mais à mostra, vamos dizer assim, todo o seu portfólio, todo o seu trabalho, né, e tudo que a sua empresa oferece, tem hoje de serviço para qualquer pessoa que quiser, para sua empresa. Olha, vamos citar como exemplo de uma coisa que eu sei da Talismã, é que já prestou serviço várias vezes para Americanas, que é uma empresa nacional. Americanas, o último trabalho que eu fiz para Americanas, eu produzi 9 textos. E graças ao representante do marketing, né? Que eu não sei como que chegou para ele o nosso trabalho, do nosso trabalho. E a gente fez bastante trabalho já para Americanas. Então, aquelas playlists também, quando você chega numa loja, tá lá tocando aquelas musiquinhas lá e de vez em quando entra uma propagandinha, a Talismã Publicidade também faz. Também faz. Então assim, hoje a Talismã, ela, para a produção do áudio, playlist, como campanha você falou, de publicidade no geral, tanto som quanto panfletagem, pit stop, evento, né? Até esse ano agora eu tenho um projeto para ampliar o meu som para evento. Por quê? Às vezes a gente tem um convite, o cara vai fazer uma inauguração, por exemplo. E aí ele não quer aquela estrutura toda, né? Ele quer lá um som pequeno, bacana. Então, e aí esse ano a gente tem um projeto para poder ampliar o nosso som, para poder atender. Para atender também. Sim. O cara quer fazer um evento para tocar um violão, uns 2 instrumentos. Chego lá, uma instalação simples e que vai dar um som agradável para atender o que a pessoa precisa, né? Então assim, bacana, cara. Eu tenho certeza que novos projetos vão surgir e a Talismã vai cada vez voar mais longe. Eu tenho um projeto, isso já tem uns 2 anos, ainda, né, tá guardadinho, mas o meu sonho é ter uma rádio web. Então eu tenho já o nome criado, tenho o site criado, né, tudo prontinho, só botar para executar. Mas então, como hoje o trabalho que eu tenho já tem uma demanda legal, então não adianta que você querer fazer várias coisas e não conseguir, né, fazer bem feito. É como eu disse, se você vai fazer algo, faça bem feito. Então não adianta eu ter um carro de som e fazer, não sei, uma outra coisa, daqui a pouco uma vai ficar mal feita, né? E assim, como eu trabalho sozinho, por enquanto, né, então assim, o que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito. Às vezes aparece 2 trabalhos ao mesmo tempo, eu prefiro deixar um sem fazer, não atender e fazer o outro, mas que seja bem feito, né? Que seja bem executado. Bem executado. É bacana. É a filosofia da Talismã. Trabalhar. É o ideal de empreendimento que você tem e do que você quer deixar sempre como carro-chefe, tendo como
premissas ali que você cultiva, né? Com certeza. E é uma coisa que eu sempre aproveitar aqui e falar para você, ó, você que tem pretensão de começar qualquer coisa, busca a informação e quando for fazer, faça bem feito. Não faz mais ou menos. Porque é muito difícil o que faz que você serviu ele mais ou menos te procurar de novo. E ainda vai queimar seu filme. Isso é a mesma coisa. Imagine aquela outra pessoa, dona de uma empresa, te prestando um serviço. Como que você gostaria de ser atendido? com certeza. E aí eu digo mais. Você tem que pensar em como você acha que aquela pessoa merece ser atendida. Com certeza. Que com certeza deve ser melhor do que você gostaria de ser atendido. E uma coisa que eu sempre falo, Claudir, quando você não fazer divisão de clientes, por exemplo, o Toninho do bar chamou eu para fazer uma propaganda para ele, aí o Toninho do bar, um botequinho lá e tal, aí aparece uma outra loja de móveis grande, aí você faz o trabalho melhor para a loja de móveis, porque é grande, pro Toninho do bar, Faz o mais servicinho mais ou menos. Michuruca. Quem disse que o Toninho do bar amanhã não pode ser um grande empreendedor, né? Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão de menosprezar o pequeno e a valorizar o grande, não. Às vezes o dinheiro do grande é maior, mas é igual, os 50 reais do grande é o mesmo 50 reais do pequeno. Então se você vai fazer, o cara te contratou para fazer um som, um Toninho do bar 2 horas e a loja 50, não interessa, faça bem feito, né? Produz, se ele não tem o material, vai lá, produz um material bacana para ele, monta um texto. Ó, eu geralmente faço assim, a pessoa manda para mim a ideia, eu faço o formato do texto, mando para ele, e aí, ficou legal? Não, tá bacana, aí eu vou produzir. E a produção também tem que ser bacana, né? Você fazer aquele negócio que a gente vê por aí, uns negócios marretados. Tudo mastigado, né? Não. Então você faça bem bacana. Isso é bacana. Valdir, para a gente finalizar o nosso papo de hoje, mas eu tenho certeza que vamos marcar outras oportunidades aí. Tenho outras ideias, tenho várias ideias e você sabe disso, para a gente tentar executar. O ano passado não deu certo, mas eu acho que esse ano alguma coisa vai dar certo, pelo menos. Pelo menos em poucos projetos, né? Pelo menos em poucos episódios, né? Temos um projeto em andamento, de vez em quando a gente dá um pause, mas sempre que possível a gente faz, que é o Simpatia Podcast. E que teve uma boa aceitação. Isso, né? A gente é muito grato. Quem sabe, de repente, a gente traz aí pro YouTube esse ano, né? Sim. Tem tido uma crescente de 2020 para cá no ramo de podcast. E, de repente, né? Quem sabe? Vamos ver aí e aguarda os capítulos do futuro aí pra gente. E pra gente finalizar, pode falar. E para você que não sabe ainda desse projeto nosso, é o Simpatia Podcast, você pode acompanhar, sempre a gente tem algo novo. Pelo Facebook, né? Só digitar lá Simpatia Podcast, você vai encontrar os episódios que a gente já fez. Valdir, pra gente encerrar o nosso pequeno bate-papo de hoje, gostaria que você falasse um pouquinho, em resumo, sobre a sua trajetória, tipo assim, do que você nem imaginava até hoje dentro da locução, dentro da comunicação, né? Assim, quem era o Valdir Fernandes antes, hoje quem é o Valdir Fernandes como profissional. Resumindo a sua trajetória, o que você pode dizer em poucas palavras? Então, para aquela pessoa simples que veio lá, quer dizer, eu sou simples até hoje, mas eu quero dizer no simples de trabalhar em algo que eu nunca imaginei, né? E poder sobreviver disso, que hoje eu, graças a Deus, sobrevivo disso, né? Eu até então também tenho uma outra profissão que eu executo como funcionário, mas assim, é um trabalho que eu trabalho à noite, né? Mas durante o dia todo, a dedicação até então foi para o ramo de locução. E é do que eu sobrevivo hoje, né? Então, assim, eu sou muito grato. E desde daquele que me deu o trabalho e para aquele que me deu a oportunidade. Então, assim... E as experiências que você teve também para crescimento e para dizer isso eu não quero, isso eu quero. Só te contar uma coisa rapidinho aqui para a gente finalizar
como já tá meio extenso o vídeo, só para ter uma ideia, assim, coisas que eu fico surpreso. O ano passado, eu tive um convite para cuidar de uma rádio em Matupá, através de um comunicador que a gente já se conhecia. Ele trabalha numa emissora desse empresário. Até então ele tem, acho que 4, 5 rádios e tem um canal de TV. E ele tinha uma rádio dele que estava arrendada, e aí acabou pegando a rádio de volta. Esse seu amigo indicou você? E aí ele, precisando de uma pessoa que entendesse de venda, de programação e tal, aí acabou me indicando. Eu até posso citar, é um tal, o seu Chiquinho, de Matupá. Ele tem, acho que 6 rádios e um canal de TV. E aí ele entrou em contato comigo, só que daí, para mim poder sair daqui hoje para ir para lá, como a gente tem propriedade, né? Na época minha esposa estava terminando na faculdade, então assim não daria para poder deixar tudo, né? Então assim, mas assim eu tenho um estudo, sou muito grato por esse reconhecimento e para a gente chegar num patamar que nunca imaginou, né? Mas sou muito grato mesmo e tenho certeza que se fosse, por exemplo, em Porto ou em Juara, você já estaria comandando. Com certeza, com certeza. Mais próximo, né? Porque assim, como é uma cidade mais longe, demanda de um pouquinho de planejamento e não tem como sair de uma vez e ir para lá. Não. Tem que ter um... envolve muita coisa, né? Para você se deslocar de um lugar para o outro, exige muita coisa. Envolve muita coisa, né, em si. Mas sou muito grato. Para quem quando começou a trabalhar, começou numa serraria e hoje vive do ramo de locução, sou muito grato mesmo. Só tenho a agradecer primeiro a Deus e as pessoas que me deram a oportunidade e aqueles que me dão trabalho. E que Ele te abençoe cada vez mais. E sou muito grato a você sabe disso. Eu e Claudeir, a gente são muito amigos e muita coisa que eu sei, aprendi com o Claudeir. Dicas... Na verdade é só umas faísquinhas, sabe? Claudeir lá no comecinho... Quando a gente fez uma gravaçãozinha, eu tava aprendendo a fazer uns reviradinhos ali. Claudeir lá no começo, na casa dele, eu querendo aprender, eu ia lá, ele ficava, por que você não fala nesse tom? Até então a gente não sabia o que era um tom alegre, falar num tom, tipo, divisões de locução. Locução padrão, locução jovem, né? A gente não sabia disso. Impacto, então, o Claudeir sempre dava umas dicas. E o Claudeir é um dos professores aí. Colaborou com o nosso profissionalismo. Bem pouquinho, mas que bom, eu fico contente por você ter passado por tudo isso, que com certeza cada pedacinho ali de experiência foi só colocando o tijolinho e aumentando o seu desejo de cada vez evoluir, de cada vez buscar coisas novas. Olha o tamanho da Talismã hoje, né? Até há pouco tempo, quando eu fiz contato contigo para a gente fazer uma produção de um áudio, que você mandou aquele repertório de outros, eu falei, caramba, que legal isso aí, cara. Que legal, é pouca gente tem essa informação de que, ó, eu posso fazer isso, e as pessoas, assim, e como tá tão tecnológico hoje, né? Porque eu sabia que existia, mas não dessa velocidade de você mandar para qualquer lugar do país e aquele cara tá lá à disposição para gravar um off e te mandar em poucos minutos. E né? Você isso poder... é bacana. E é alguém que tá lá pronto para receber o seu comando, né? Sim. Não é aquele que aprendeu a fazer só isso, se você pedir outra coisa ele não consegue. Já não consegue. Não. Então, isso é bacana. Valdir, muito obrigado. Eu que fico muito grato. Parabéns pela empresa, parabéns pelo crescimento. Eu que tenho certeza que que cada vez mais coisas boas aí vão acontecer. 2024 está apenas começando e a Talismã está à disposição, né, de todos. Nós vamos deixar o contato aqui da Talismã, Talismã, publicidade, divulgação, tudo que você imaginar relacionado à produção de áudio e divulgação. Meu amigo Valdir Fernandes, fala com o Valdir. Porta de loja, você tem um comércio aí. Vamos colocar o slogan assim, ó. Fala com o Valdir. Fala com o Valdir. Precisou desse tipo de serviço, fala com o Valdir. Obrigado a você que assistiu o nosso vídeo até agora. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Vou pedir mais uma vez, porque é de praxe, né? Ativa as notificações e curta, né, os demais vídeos que nós temos aí
à disposição no canal. Fiquem todos com Deus. Abração, Valdir. Tudo de bom, sucesso mais uma vez, cara. Obrigado. Um abraço para todo mundo e até uma próxima, a gente se vê por aí. É isso aí. Vamos tentar fazer um projetinho novo aí e colocar esse cara aqui. O cachê dele é meio caro, então não posso convidar muitas vezes, tem que convidar 1, 2 por ano. Para mim conseguir aguentar pagar, né? Que vamos Deus planejar, ouça, né? planejar umas coisas legais aí aqui pro canal, com a presença do meu amigo Valdir, fazendo algumas entrevistas especiais com nomes aí, né? Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vamos tentar fazer esse encaixe aí para 2024. Grande abraço a todos.